Agora vamos analisar então esse raio-x aqui. Ó, então de cara, o que que a gente já consegue ver? Que esse paciente ele está hipoexpandido, pulmão hipoexpandido. Olha essas costelas aqui desse lado, como elas estão mais juntinhas comparadas às costelas do outro lado, que estão muito mais horizontalizadas. Elas estão horizontalizadas, né? Ó, os arcos costais posteriores estão certinhos, horizontais, e esse lado aqui está caído, ou seja, a distância entre essas costelas aqui está reduzida em relação a esse lado. Então, esse pulmão aqui está hipoexpandido. É a primeira coisa que a gente consegue ver de cara. De fato, a gente olha aqui e fala, olha, parece que tem um alargamento de mediastino e talvez uma cardiomegalia nesse raio-x aqui. Beleza. Mas o que que a gente já começou errando se a gente começar a ver desse jeito? A gente já vai ver que a gente não avaliou se esse raio-x está bem feito, se ele está passível de avaliação. E qual é o erro crasso aqui de quem não avalia um raio-x, se a técnica está correta, antes de avaliar o raio-x de fato? Vai cair nesse erro que a gente está vendo aqui nesse raio-x. E qual é o erro? Bom, se a gente olhar a rotação desse raio-x, a gente já vai ver, ó, eu vou passar uma linha aqui, no meio da coluna dele, ou seja, que corta aqui os processos espinhosos, e vou traçar aqui uma outra linha que conecta esta linha central com a extremidade proximal da clavícula de um lado, e vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, essas linhas não são simétricas, ou seja, elas não têm o mesmo tamanho, ou seja, desse lado está muito maior do que desse lado. Isso significa que eu tenho um paciente com raio-x rodado. Então, esse raio-x está rodado, esse raio-x tem que ser repetido. Ele não pode ser avaliado, porque senão a gente vai errar. E por que que a gente vai errar? Porque a gente vai dizer exatamente o que eu acabei de dizer no início. A gente vai dizer que ele está uma cardiomegalia, que ele está com o, um alargamento do mediastino. E não tem nada disso nesse raio-x. Como que a gente vai... como que você tá, por que você está falando isso, Rafael? Porque eu tenho a tomografia desse paciente e a gente vai olhar a tomografia dele e vocês vão ver que esse paciente não tem nada disso. Vamos olhar a tomografia aqui de cima para baixo, a gente já vê que existe umas opacidades em vidro fosco, né, esparsas aqui dos dois lados, e mais para baixo a gente vê que não existe nenhuma consolidação, que o mediastino não está largado, o mediastino é normal, e que a gente tem broncopatia inflamatória, brônquios dilatados e discretamente espessados, ou seja, uma broncopatia inflamatória. E se a gente jogar na janela de mediastino aqui, a gente vai ver que não tem nada no mediastino. O mediastino não está alargado. Então, aquele mediastino no raio-x só parecia alargado porque o raio-x estava rodado. E, além de tudo, não tem cardiomegalia. O coração é absolutamente normal nessa tomografia. Então, se você não avaliar a técnica radiográfica, ou seja, se esse raio-x está bem feito, você vai errar o seu diagnóstico. Então, pega essa dica aí e já curte esse vídeo aqui e começa a me seguir aqui no YouTube, porque a gente vai trazer sempre mais dicas práticas e diretas como essa.